Nikola Tesla nasceu na aldeia de Smiljan durante o Império Austro-Húngaro na atual Grécia. No dia 10 de julho de 1856, filho de um sacerdote ortodoxo, desde pequeno foi treinado por seu pai para desenvolver a memória e o raciocínio. Durante sua adolescência, ele adoeceu gravemente, recuperando-se quando seu pai abandonou sua exigência de que Nikola se tornasse padre e concordou que ele poderia frequentar a faculdade de engenharia. Nikola Tesla foi um dos maiores cientistas da humanidade e realizou importantes descobertas no campo da eletricidade. Interessou-se pela eletricidade ainda na adolescência, por influência de um professor que conduzia experimentos com eletricidade em sala de aula. Começou a trabalhar em uma empresa de Thomas Edison em Paris, na década de 1880. Disputou com Thomas Edison na qual tipo de corrente seria adotada pelas companhias elétricas norte-americanas e que ficou conhecida como a Guerra das Correntes. Carreira profissional de Nikola Tesla. Em 1881, Tesla começou a trabalhar em uma empresa de telefonia, chegando a ser promovido a eletricista-chefe. No ano seguinte, mudou-se para Paris, na França, onde começou a trabalhar. Ele foi contratado como engenheiro e logo sua habilidade chamou a atenção. 2 anos depois, Tesla foi transferido para os Estados Unidos por indicação de um antigo chefe seu em Paris. Ele chegou aos Estados Unidos em junho de 1884. Indo trabalhar na Edison Machine, em Nova York, recebeu a missão de aperfeiçoar 24 máquinas da empresa, sendo-lhe prometido um bônus de $50.000, caso conseguisse. Tesla trabalhou por 6 meses na Edison Machine e depois que descobriu que a empresa não tinha a intenção de lhe pagar o bônus prometido, ele se demitiu. No ano de 1884, Tesla se mudou para os Estados Unidos da América e foi trabalhar na companhia de Thomas Edison. Tesla rapidamente se envolveu em vários projetos da companhia, dando-lhe soluções a diversos problemas. Entre eles podemos citar os motores e geradores que ainda eram muito ineficientes, pois consumia muita energia no seu funcionamento. Ele construiu o primeiro motor elétrico no ano de 1885. Sua genialidade não tinha limites. Tesla se desentendeu com Thomas Edison por achar que não estava sendo suficientemente valorizado e acabou por fundar sua própria companhia. Daí em diante, a inimizade entre os dois só aumentou e durou até o fim de suas vidas. Além da briga pessoal, existia entre os dois uma disputa técnica que estava relacionada ao melhor tipo de corrente a ser utilizada para a transmissão de energia elétrica. Edison apostava na corrente contínua, porém Tesla acreditava na melhor eficiência da corrente alternada, pois funcionaria melhor para transmissões de longa distância. O uso da corrente alternada tinha diversas vantagens sobre o uso da corrente contínua, pois essa causava grande aquecimento dos fios que a conduziam, visto que a potência despida é proporcional ao quadrado da intensidade da corrente, e quanto maior o número de consumidores, maior deveria ser a intensidade da corrente oferecida pelos geradores. E isso começava a provocar uma certa fragilidade do sistema. Já a corrente alternada, apesar das inúmeras vantagens, tinha um problema de operar em altas voltagens. E isso era o que causava pânico em seus críticos. Esse tipo de transmissão tinha o desafio de manter a potência de distribuição igual em outros locais. Para isso,
ou tensão deveria ser a maior possível e, em consequência, a intensidade da corrente tinha que ser a menor possível. No ano de 1888, Tesla associou-se à empresa, numa disputa com a companhia de Thomas Edison, para a concessão de construção da central elétrica das Cataratas do Niágara, para oferecer energia à cidade, que ficava a 40 quilômetros de distância. Tesla era uma pessoa extremamente dinâmica e até bastante místico. Ele foi autor de muitas outras invenções, entre elas a famosa bombina de Tesla, que era um dispositivo com o qual ele prendia transmitir eletricidade sem o uso de fios. Ele foi físico, matemático, engenheiro elétrico e mecânico. Nikola Tesla foi o responsável por muitas das tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Ele foi um dos maiores cientistas da humanidade e realizou importantes descobertas no campo da eletricidade. Em 1887, Tesla desenvolveu o motor elétrico que funcionava por corrente alternada, baseando-se então conhecido fenômeno da indução eletromagnética. O motor desenvolvido por Tesla funcionava por correntes polifásicas, isto é, correntes elétricas alternadas, devassas de um pequeno intervalo de tempo entre seus picos de intensidade. Para a época, esse motor representava uma grande evolução se comparado aos motores elétricos vigentes. Vamos conferir algumas das suas vantagens. Dispensa do uso do computador. O computador é uma espécie de chave elétrica rotativa responsável por inverter o sentido da corrente elétrica nos motores de corrente direta. A ausência do computador tornava o motor de Tesla mais seguro. O atrito entre as partes do motor inventado por Tesla era menor, por isso as manutenções eram menos frequentes. O motor criado por Tesla era acionado instantaneamente, sem precisar de nenhum impulso inicial. Bombina de Tesla. A bombina inventada por Tesla foi um de seus experimentos mais famosos. Em 1889, Tesla conheceu os experimentos de Rayleigh-Cut, que aprovaram a existência das ondas eletromagnéticas. Tesla decidiu testar as descobertas de Hertz, utilizando bombinas conectadas a geradores de correntes alternadas em alta frequência. Ele também desenvolveu rádio, motor de indução, controle remoto, lâmpada de neon e entre outros. Durante os últimos 7 anos de sua vida, Tesla vivia em um hotel, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Aos 86 anos, em 7 de janeiro de 1943, o seu corpo foi encontrado no seu quarto de hotel. Sua morte é uma incógnita, pois não se sabe ao certo de que ele morreu. Apenas em 1952, toda a propriedade de Tesla foi transportada para Belgrado. Isso aconteceu devido à pressão de um sobrinho do engenheiro. Além disso, em 1957, suas cinzas foram transportadas para a mesma cidade e atualmente elas são exibidas no Museu de Nikola Tesla.